A chuva tinha começado sem aviso, fria e aguda contra as altas janelas da propriedade Moretti. Helena Vasquez estava no limiar da única casa que ela tinha conhecido pelos passados 5 anos, segurando uma única mala que continha tudo que ela estava permitida a levar. Atrás dela, o grande hall de mármore brilhava sob lustres de cristal, um mundo de opulência que ela não era mais bem-vinda a habitar. O mordomo, Sr. Carmine, estava com seus olhos fixos no chão, incapaz de encontrar o olhar dela. Ela entendeu. Ele tinha suas ordens. Ela tinha chegado a esta mansão como uma enfermeira de 23 anos, contratada para cuidar do patriarca adoentado Salvatore Moretti. O velho tinha estado confinado à ala leste, seu corpo enfraquecido por uma doença progressiva que lhe tirava a força mês a mês. Elelanena o tinha alimentado, o banhado, lido para ele quando as noites se tornavam longas e sem sono. Ela tinha segurado a mão trêmula dele quando a dor se tornou insuportável. E ela tinha escutado suas histórias sobre um filho que nunca visitava. Uma esposa que tinha morrido muito jovem e um império construído sobre sombras e silêncio. Salvatore a tinha amado, não na maneira de romance ou posse, mas na maneira que um pai ama uma filha que ele nunca teve. Ele a chamava de seu anjo, sua luz na escuridão daqueles anos finais. E quando ele faleceu há 3 dias, Helena acreditou que seria permitido a ela lamentar em paz. Talvez ficar como um membro da equipe doméstica, talvez encontrar uma nova posição através das conexões que a família possuía. Ela tinha sido ingênua. O testamento tinha sido lido ontem de manhã na grande biblioteca com suas paredes forradas com livros encadernados em couro que ninguém nunca lia. Helena não tinha sido convidada a comparecer, mas ela tinha ouvido os gritos de 3/4 de distância. Dominic Moretti, o único herdeiro, tinha descoberto algo no testamento final de seu pai que o tinha enviado a uma fúria fria e controlada. Em questão de horas, Helena tinha sido convocada ao escritório, onde Dominic estava sentado atrás da mesa de seu pai. Seus olhos cinzentos tempestuosos fixos nela com uma intensidade que fazia seu estômago apertar. Ele tinha dito muito pouco. Dominic Moretti não era um homem que desperdiçava palavras. Ele tinha simplesmente a informado que os serviços dela não eram mais requeridos, que seus salários finais seriam depositados em sua conta e que ela era esperada para desocupar as premissas pela manhã. Quando ela perguntou por quê, quando ela ousou questionar a abruptidade dessa demissão, ele tinha se inclinado para a frente, sua mandíbula tensa, e dito apenas isso. Você sabe por quê? Mas ela não sabia. Ela não tinha feito nada de errado. Ela tinha cuidado de seu pai com devoção e ternura. Tinha dado a Salvatore dignidade em seus meses finais. Não tinha pedido nada em troca. Que crime ela tinha cometido? Que pecado tinha lhe rendido este exílio? Agora, parada na chuva com sua mala na mão, Helena olhou para a mansão uma última vez. Em algum lugar atrás daquelas paredes, Dominic Moretti já estava seguindo em frente com sua vida, já apagando a presença dela de cada quarto que ela tinha. Tocado, ela não era nada para ele, menos que nada. Uma serva que tinha passado da conta sua bem-vinda, um fantasma que ele estava ansioso para esquecer. Ela se virou e caminhou pela longa entrada de cascalho, seus sapatos afundando nas pedras molhadas, seu casaco já encharcado. Ela não tinha carro nem família nesta cidade, nenhum plano além do próximo passo e do passo depois disso. Ela tinha uma pequena conta poupança o suficiente para alugar um quarto por algumas semanas, enquanto ela procurava trabalho. Ela era uma enfermeira habilidosa. Alguém a contrataria. Ela sobreviveria como sempre tinha. Mas ao passar pelos portões de ferro na beira da propriedade, Helena não podia sacudir a sensação de que algo tinha sido tirado dela. Algo além de emprego ou abrigo. Era como se um pedaço de seu coração tivesse sido deixado para trás naquela mansão, enterrado ao lado do velho que a tinha tratado como família. Ela não olhou para trás novamente.
A estação de ônibus no centro de Chicago estava lotada apesar da hora tardia, cheia de viajantes que pareciam tão cansados e deslocados quanto Helena se sentia. Ela encontrou um assento perto da janela e observou a chuva riscar o vidro, distorcendo as luzes da cidade em borrões de ouro e branco. Sua reflexão olhou de volta para ela, pálida e com olhos encovados, uma mulher que tinha perdido tudo e não entendia nada disso. Ela pensou em ligar para sua mãe em El Paso, perguntando se ela podia voltar para casa por um tempo, mas o apartamento de sua mãe era pequeno, sua saúde frágil, e Helena tinha passado a última década tentando aliviar os fardos dela em vez de adicioná-los. Ela não podia retornar como um fracasso, não podia trazer seus problemas para uma mulher que já tinha atravessado muitas tempestades. Em vez disso, ela pegou seu telefone e começou a procurar por anúncios de emprego, posições de enfermeira interna, agências de cuidados domiciliares, qualquer coisa que pudesse oferecer tanto emprego quanto um teto sobre sua cabeça. As aplicações borraram-se juntas conforme as horas passavam, cada uma exigindo referências que ela não tinha certeza a Casa Moretti forneceria. Quando a estação começou a esvaziar e a equipe de limpeza noturna chegou com seus esfregões e baldes, Helena tinha enviado 12 aplicações e recebido 0 respostas. Ela dormiu inquietamente no assento de plástico duro, sua mala enfiada debaixo de suas pernas, seu casaco puxado apertado em volta de seus ombros. 2 vezes ela acordou com o som de guardas de segurança se movendo pela estação, suas lanternas varrendo pelas fileiras de cadeiras vazias. Eles não a pediram para sair. Talvez eles reconhecessem o olhar de alguém que não tinha para onde ir. O amanhecer chegou cinzento e relutante, a chuva tendo suavizado para uma garoa constante que pairava sobre a cidade como um véu. Helena lavou o rosto no banheiro da estação, aplicou o pouco de maquiagem que tinha e tentou se apresentar para o que quer que o dia pudesse trazer. Seu telefone mostrava um novo e-mail, uma resposta de uma agência de cuidados domiciliares no lado norte. Eles queriam agendar uma entrevista para aquela tarde. A esperança cintilou em seu peito, frágil mas persistente. Ela sempre tinha acreditado que trabalho duro e bondade seriam recompensados. Que se ela simplesmente fizesse o seu melhor e tratasse os outros com compaixão, o universo eventualmente retornaria o favor. Era uma crença infantil, talvez, mas era tudo que ela tinha. A entrevista aconteceu em um pequeno escritório acima de uma farmácia, conduzida por uma mulher cansada chamada Margaret, que fazia perguntas sem levantar os olhos de sua prancheta. Helena respondeu a cada uma cuidadosamente, destacando sua experiência, seu treinamento, seus anos de serviço dedicado. Quando Margaret perguntou por que ela tinha deixado sua posição anterior, Helena hesitou apenas brevemente antes de dizer que seu paciente tinha falecido e a família não mais requeria os serviços dela. Era a verdade, mesmo que não fosse toda a verdade. Margaret fez uma anotação, virou para a próxima página e perguntou se Helena tinha alguma referência. Este era o momento que Helena tinha estado temendo. Ela forneceu os nomes de antigos colegas, enfermeiras com quem ela tinha trabalhado no hospital antes de se juntar à Casa Moretti. Ela não mencionou Dominic. Ela não podia imaginar o que ele poderia dizer sobre ela. Que acusações ele poderia nivelar contra uma mulher que ele claramente desprezava por razões que ela não podia compreender. A entrevista terminou com um aperto de mão e uma promessa de entrar em contato dentro da semana. Helena pisou de volta na rua encharcada de chuva e permitiu-se um único momento de otimismo cauteloso. Não era uma oferta de emprego, mas era um passo à frente. Ela daria quaisquer passos que pudesse. Ela passou os próximos dias em um motel econômico nos arredores da cidade, racionando suas economias com a precisão de alguém que entendia exatamente quão rapidamente o dinheiro podia desaparecer. Ela se candidatou a mais posições, deu seguimento à sua entrevista
e tentou não pensar na mansão na Lakeshore Drive, no velho que a tinha chamado de seu anjo, no filho cujo frio desprezo ainda ecoava em sua mente. No quarto dia, seu telefone tocou com um número desconhecido. Ela atendeu com seu coração batendo forte, esperando Margaret ou uma das outras agências que ela tinha contatado. Em vez disso, ela ouviu uma voz que ela não reconhecia, masculina e profissional, perguntando se ela era Helena Vasquez, anteriormente empregada pela propriedade Moretti. Ela confirmou que era, seus dedos apertando o telefone. O homem se apresentou como Thomas Hartwell, um advogado de uma firma no centro. Ele explicou que representava a propriedade de Salvatore Moretti e que havia um assunto de alguma urgência que ele precisava discutir com ela. Perguntou se ela podia ir ao escritório dele na manhã seguinte. A mente de Helena corria através de possibilidades. Talvez Salvatore a tinha deixado um pequeno legado, um sinal de apreço pelos seus anos de cuidado. Talvez houvesse registros médicos finais que precisassem ser assinados, ou documentação relacionada ao seu emprego que exigisse sua atenção. Ela não podia imaginar o que mais um advogado gostaria com uma serva demitida. Ela concordou com a reunião e passou o resto da noite incapaz de dormir, seus pensamentos girando em círculos que não levavam a lugar nenhum. Quando a manhã chegou, ela tinha se convencido de que isso não era nada, um assunto administrativo menor que seria resolvido em minutos. Ela se vestiu com suas roupas mais profissionais, pegou o trem para o centro e chegou ao endereço que Thomas Hartwell tinha fornecido. O escritório de advocacia ocupava 3 andares de uma torre de vidro perto do Millennium Park, seu saguão decorado com arte abstrata e flores frescas que provavelmente custavam mais do que todo o guarda-roupa de Helena. Ela deu seu nome à recepcionista e foi escoltada a uma sala de conferências no 14º andar, onde janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do lago e da cidade além. Thomas Hartwell estava esperando por ela, um homem de cabelos prateados na casa dos 60, com o comportamento calmo medido de alguém acostumado a entregar tanto boas quanto más notícias. Ele se levantou quando ela entrou, apertou a mão dela e fez um gesto para ela sentar-se à longa mesa de mogno. Havia uma pasta na frente dele, espessa com documentos. Helena não podia ler o texto de onde estava sentada, mas ela notou várias páginas marcadas com abas coloridas, do tipo usado para indicar onde assinaturas eram requeridas. O Sr. Hartwell começou oferecendo suas condolências pela perda de Salvatore Moretti. Ele falou do velho com genuína calor, descrevendo-o como um cliente de quase 30 anos e um amigo de quem ele sentiria muita falta. Helena ouviu e acenou com a cabeça, incerta de para onde esta conversa estava indo, mas grata pela bondade em sua voz. Então o Sr. Hartwell abriu a pasta e tudo mudou. Ele explicou que Salvatore Moretti tinha emendado seu testamento 6 meses antes de seu falecimento, adicionando um codicilo que tinha sido mantido separado do documento principal e selado até condições específicas serem cumpridas. Uma dessas condições era que Helena Vasquez fosse localizada e informada de seu conteúdo dentro de 30 dias do falecimento de Salvatore. As mãos de Helena tremeram em seu colo. Ela não entendia o que estava ouvindo. O Sr. Hartwell continuou, sua voz firme e precisa. O codicilo afirmava que após o falecimento de Salvatore, a propriedade total da Moretti Holdings, incluindo todos os ativos de negócios, propriedades imobiliárias e contas financeiras, transferiria não para Dominic Moretti, mas para Helena Vasquez. Dominic reteria uma participação minoritária de 15% e uma posição no conselho de administração, mas o controle operacional e a propriedade majoritária pertenceriam inteiramente a Helena. O quarto pareceu inclinar. Helena agarrou a borda da mesa, sua visão embaçando nas bordas. Isso não podia estar certo. Tinha que haver um erro. Ela não era ninguém, uma enfermeira de El Paso que tinha passado sua vida cuidando dos doentes e idosos.
Ela não sabia nada sobre negócios, nada sobre o império que Salvatore tinha construído ao longo de 6 décadas. Ela não podia possivelmente ser a herdeira pretendida de uma fortuna valendo centenas de milhões de dólares. O Sr. Hartwell fez uma pausa, dando-lhe tempo para absorver a informação. Então ele adicionou algo que fez a respiração de Helena parar completamente. Moretti Holdings não era meramente uma coleção de negócios legítimos. Era o coração financeiro de uma das mais poderosas famílias do crime organizado na Costa Leste. Salvatore Moretti tinha passado seus anos finais tentando legitimar o império para se afastar das sombras e para a luz. Mas muita da riqueza e influência da organização ainda derivava de atividades que existiam fora da lei. Elelanena não estava simplesmente herdando uma empresa. Ela estava herdando uma dinastia criminosa. E Dominic Moretti, o filho, que a tinha expulsado da mansão sem nada, que a tinha olhado com desprezo e suspeita, tinha acabado de perder tudo que ele acreditava ser seu por direito para uma mulher que ele considerava abaixo de sua percepção. O Sr. Hartwell deslizou a pasta pela mesa. Ele explicou que ela tinha 72 horas para decidir se aceitava ou recusava a herança. Se ela recusasse, os ativos transfeririam para uma fundação de caridade, e Dominic não receberia nada além de sua participação atual. Se ela aceitasse, ela se tornaria uma das mulheres mais ricas de Chicago da noite para o dia, com todo o poder e perigo que isso implicava. Elelanena olhou para os documentos sem vê-los. Sua mente continuava voltando para Salvatore, para as longas noites que ela tinha passado à beira do leito dele, para as histórias que ele tinha contado a ela sobre arrependimento e redenção. Ele tinha falado frequentemente sobre querer mudar as coisas, para deixar para trás um legado que era mais do que dinheiro sujo e vidas quebradas. Ele tinha perguntado a ela uma vez o que ela faria se tivesse o poder de ajudar outros em uma escala massiva, e ela tinha respondido sem pensar. Ela construiria hospitais, financiaria a educação, criaria oportunidades para pessoas que não tinham nada. Ele tinha sorrido com aquilo, um sorriso triste e conhecedor, e afagado a mão dela. Ela entendeu agora. Isso não era um presente, era uma missão. Salvatore a tinha escolhido não porque ela era capaz de administrar um império, mas porque ela era capaz de transformar um. Ele tinha visto nela algo que seu próprio filho não tinha. Uma bússola moral que apontava para algo maior do que lucro e poder. Mas aceitar significava pisar em um mundo que ela não entendia. Um mundo de violência e lealdade e códigos antigos que ela não podia compreender. Significava confrontar Dominic Moretti, que certamente não aceitaria essa transferência de poder sem uma luta. Significava arriscar tudo, incluindo sua vida, por uma chance de honrar o velho que tinha acreditado nela. Ela pediu ao Sr. Hartwell por tempo para pensar. Ele acenou com a cabeça em compreensão e forneceu a ela um número de telefone seguro onde ela podia alcançá-lo a qualquer hora. Ele também mencionou quase como um pensamento posterior que arranjos de segurança tinham sido feitos para o segurança dela, e que ela deveria esperar ver rostos desconhecidos, vigiando seus movimentos até sua decisão ser finalizada. Helena deixou o escritório de advocacia em um torpor, pisando na calçada lotada sem registrar o fluxo de pedestres ao redor dela. A cidade que tinha parecido tão indiferente à existência dela, agora se sentia carregada de significado oculto, como se cada estranho pudesse ser um aliado ou um inimigo. Ela caminhou sem direção, seus pés a levando em direção à beira do lago, onde a água cinzenta se estendia em direção a um horizonte que ela não podia ver. Ela sentou-se em um banco e observou as ondas, tentando organizar pensamentos que se recusavam a ser contidos. Tudo que ela tinha acreditado sobre sua vida, sobre seu lugar no mundo, tinha sido estilhaçado e reconstruído no espaço de uma hora. Ela não era mais Helena, a enfermeira. Helena, a serva. Helena, a mulher sem nada. Ela era Helena, a herdeira de um império de sombras.
e o peso daquela verdade pressionava em seus ombros como um fardo físico. O telefone dela zumbiu com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ela a abriu e encontrou uma única linha. Nós precisamos conversar, Dominic. Ela olhou para a tela por um longo momento, seu coração batendo forte. Então ela digitou sua resposta. Onde? A resposta veio em segundos. A mansão esta noite. Venha sozinha. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Este era o momento em que ela ainda podia ir embora, podia recusar a herança e retornar à sua vida simples, de uniformes e turnos noturnos e contra-cheques modestos. Ninguém a culparia. Ninguém nem saberia. Mas ela pensou em Salvatore, na fé que ele tinha depositado nela, do legado que ele tinha confiado aos cuidados dela. Ela pensou em todas as pessoas que dependiam das propriedades Moretti para seus meios de subsistência, do bem que podia ser feito se o império fosse verdadeiramente transformado, da chance de construir algo significativo dos destroços dos pecados de outra pessoa. Ela abriu os olhos e começou a caminhar em direção à estação de trem. Verifique se você já está inscrito neste canal. Se você quer seguir a incrível jornada de Helena e descobrir o que acontece quando ela confronta o homem que a expulsou de seu próprio império, inscreva-se agora para não perder um único capítulo desta história. A mansão parecia diferente à noite, mais imponente, suas janelas brilhando com luz quente que parecia zombar da escuridão fria que a cercava. Helena estava nos portões de ferro, seu dedo pairando sobre o botão do intercomunicador, sua coragem vacilando a cada segundo que passava. Ela tinha se vestido cuidadosamente, escolhendo uma roupa que transmitia nem riqueza nem pobreza, nem desafio nem submissão. Ela queria enfrentar Dominic como um igual, mesmo que tudo em sua história sugerisse o contrário. Os portões se abriram antes que ela pudesse pressionar o botão. Alguém tinha estado observando, esperando sua chegada. Ela caminhou pela longa entrada de cascalho, seus passos estralando no silêncio, sua respiração visível no ar frio. A porta da frente abriu quando ela se aproximou, revelando não o Sr. Carmine, mas um homem mais jovem, que ela não reconhecia, de ombros largos e sem expressão, que fez um gesto para ela entrar sem falar. O hall de entrada era exatamente como ela se lembrava, todo mármore e cristal e elegância impossível. Ela tinha esfregado estes chãos, polido estes corrimãos, arranjado flores naquela mesa antiga perto das escadas. Cada superfície continha uma memória, um lembrete dos anos que ela tinha passado em serviço a uma família que nunca a tinha verdadeiramente visto. O guarda os levou pela casa até o escritório, o mesmo quarto onde Dominic a tinha demitido apenas alguns dias atrás. Ele estava esperando lá dentro, parado perto da janela com as costas para ela, sua silhueta escura contra as luzes da cidade além. Ele não se virou quando ela entrou, não reconheceu a presença dela, até que ela estivesse parada em silêncio por quase um minuto inteiro. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e controlada, a voz de um homem acostumado a mascarar suas emoções sob camadas de gelo. Você não deveria ter vindo. Helena recusou-se a ser intimidada. Você me convidou. Ele se virou então e ela viu o rosto dele claramente pela primeira vez desde que o testamento tinha sido lido. Havia sombras debaixo de seus olhos, tensão em sua mandíbula que sugeria noites sem dormir e fúria mal contida. Ele ainda era impossivelmente bonito, com os traços afiados e cabelo escuro que o faziam parecer um anjo caído. Mas havia algo quebrado em seu olhar que ela não tinha notado antes. Eu não te convidei, ele disse. Eu te convoquei. Há uma diferença. Ela manteve sua posição, e ainda assim aqui estou. O que você quer, Dominic? Ele cruzou o quarto em 3 longas passadas, parando perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia, pudesse ver os flocos individuais de prata em seus olhos cinzentos. Ela recusou-se a recuar, recusou-se a mostrar fraqueza,
mesmo enquanto seu coração martelava contra suas costelas. Eu quero saber por quê, ele disse. Eu quero saber o que você fez ao meu pai para fazê-lo trair sua própria carne e sangue. Eu quero saber como uma enfermeira sem nada conseguiu roubar um império do filho que passou 30 anos se preparando para herdá-lo. Elelanena encontrou o olhar dele sem vacilar. Eu não fiz nada. Eu cuidei dele. Eu o escutei. Eu o tratei com bondade quando todo mundo o tinha abandonado para sofrer sozinho. Os olhos de Dominic se estreitaram. Você espera que eu acredite que meu pai deu tudo? Tudo porque você segurou a mão dele e leu-lhe histórias de dormir. Eu espero que você acredite na verdade, queira você ou não ouvi-la. Ele riu, um som amargo que não tinha humor. A verdade? Você quer falar sobre a verdade? Deixe-me te contar a verdade, Elelanena. Meu pai era um homem implacável que construiu seu império sobre os ossos de seus inimigos. Ele não fazia nada sem uma razão, sem um ângulo, sem um plano. Se ele te deu esta herança, é porque ele queria algo de você. Algo que você ou não entende ou se recusa a admitir. Helena sentiu as palavras aterrissarem como golpes, mas ela não recuou. Talvez ele quisesse redenção. Talvez ele tenha visto algo em mim que o lembrou da pessoa que ele desejava ter sido. Talvez ele estivesse cansado do legado que estava deixando para trás e quisesse que alguém o mudasse. Mude-o. A voz de Dominic pingou com desprezo. Você não tem ideia do que está falando. Isto não é alguma caridade que você pode reformar com boas intenções e um sorriso caloroso. Isto é uma organização com raízes que remontam a 100 anos, com alianças e inimigos e obrigações que não podem ser apagadas por pensamentos desejosos. Então me ajude a entender. As palavras deixaram a boca dela antes que ela pudesse pará-las, surpreendendo ambos. Se este império é tão complicado quanto você diz, então me ensine. Me mostre o que eu preciso saber. Trabalhe comigo em vez de contra mim. Dominic olhou para ela como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Trabalhar com você. Você quer que eu te ajude a administrar o império? Que deveria ter sido meu. Eu quero que você honre os desejos de seu pai. Ele te deixou um lugar no conselho, uma participação na empresa. Ele não te cortou inteiramente. Talvez isso signifique algo. Não significa nada. Significa que ele queria me humilhar enquanto me dava o suficiente para me lembrar do que eu perdi. Helena balançou a cabeça lentamente. Ou significa que ele queria que você aprendesse algo, que crescesse além do homem que você se tornou. O silêncio que se seguiu era espesso com tensão, carregado de emoções que nenhum deles estava preparado para nomear. A expressão de Dominic mudou, a raiva dando lugar a algo mais complexo, mais vulnerável. Por um momento, Elelanena vislumbrou o homem sob a máscara, o filho que tinha amado seu pai, e o perdido, que tinha passado sua vida tentando ganhar a aprovação que nunca veio. Então o momento passou e o gelo retornou aos olhos dele. Você deveria ir embora, ele disse. Aceite a herança ou recuse-a. Eu não me importo, mas não venha a esta casa novamente. Não finja que somos parceiros ou aliados ou qualquer coisa diferente do que somos. Estranhos que foram unidos pela crueldade de um velho e serão separados por ela em breve. Helena se virou e caminhou em direção à porta. Ela fez uma pausa no limiar, olhando para trás por cima do ombro. Eu sinto muito, Dominic. Eu sei que isso não significa nada para você, mas eu sinto muito. Eu não pedi por isso. Eu não queria isso, mas eu não vou fugir disso também. Ela deixou a mansão e caminhou de volta pela longa entrada de cascalho, sua mente girando com perguntas que não tinham respostas. Ela não sabia o que o amanhã traria, que desafios a aguardavam, que perigos espreitavam nas sombras do império que ela tinha herdado. Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Ela não ia desistir, nem de si mesma, nem da visão de Salvador, nem da chance de transformar algo escuro em algo leve. Ela encontraria um caminho a seguir, mesmo que tivesse que forjar o caminho sozinha.
3 semanas se passaram, cada uma trazendo novas revelações e novas complicações. Helena aceitou a herança no último dia de seu prazo, assinando os documentos no escritório do Sr. Hartwell, com uma mão firme que desmentia o caos girando dentro dela. A transferência de ativos foi executada em questão de horas, e ao pôr do sol ela era oficialmente a proprietária majoritária da Moretti Holdings, um título que ainda parecia um disfarce que ela estava usando em vez de uma identidade que ela encarnava. A primeira semana foi passada em reuniões, intermináveis reuniões com advogados e contadores e executivos que olhavam para ela com ceticismo mal disfarçado. Ela ouvia mais do que falava, absorvendo informações sobre margens de lucro e participações de mercado e estruturas organizacionais que faziam sua cabeça girar. Ela fazia perguntas que revelavam sua ignorância e recebeu respostas que apenas destacavam o quanto ela não entendia. A segunda semana a trouxe face a face com o outro lado do império, o lado que Salvatore tinha tentado desmantelar. Homens chegaram em seu escritório temporário com olhos duros e vozes mais duras, falando em linguagem codificada sobre remessas e territórios e dívidas que precisavam ser cobradas. Ela entendeu o suficiente para saber que recusar-se a se engajar seria visto como fraqueza. Mas engajar significava aprofundar-se em um mundo que ela tinha esperado evitar. Ela tomou sua primeira decisão no 9º dia, suspendendo uma operação planejada que teria trazido dano a pessoas inocentes pegas no fogo cruzado de uma disputa territorial. Os homens que entregaram esta notícia olharam para ela como se ela tivesse perdido a cabeça. Um deles, um capitão chamado Rocco, a avisou que mostrar misericórdia aos inimigos era um erro que não podia ser desfeito. Ela o agradeceu por seu conselho e manteve-se firme. A terceira semana trouxe consequências. Um armazém no lado sul foi vandalizado, seu conteúdo destruído em um incêndio que as autoridades julgaram acidental, mas todos sabiam que era deliberado. Uma mensagem tinha sido enviada. A nova proprietária era fraca, e fraqueza convidava a agressão. Helena respondeu aumentando a segurança, contratando uma equipe de consultores que se especializavam em proteger indivíduos de alto perfil e recusando-se a mudar sua posição sobre a operação suspensa. Dominic observou à distância, comparecendo a reuniões do conselho com frio silêncio, votando contra suas propostas com consistência mecânica e desaparecendo no momento em que os negócios oficiais eram concluídos. Ela o pegou olhando para ela às vezes, sua expressão ilegível, seus pensamentos escondidos atrás de paredes que ela não podia penetrar. Ela se perguntava se ele estava por trás do incêndio do armazém, se ele estava orquestrando uma campanha para miná-la por dentro. Ela não tinha prova, apenas suspeita, e a memória de sua fúria na noite em que ela tinha vindo à mansão. A quarta semana trouxe algo inesperado. Helena estava deixando a sede corporativa tarde uma noite, exausta de um dia de negociações difíceis e planilhas complicadas, quando ela notou um sedã preto parado na calçada. Não era um de seus veículos de segurança. Ela tinha memorizado aquelas placas na primeira semana, uma habilidade de sobrevivência que ela tinha desenvolvido por necessidade. Ela hesitou na calçada, sua mão movendo-se em direção ao telefone em seu bolso. A janela traseira desceu, revelando o rosto de Dominique no brilho tênue das luzes da rua. "Entre", ele disse. "Nós precisamos conversar." Ela deveria ter recusado. Ela deveria ter ligado para sua equipe de segurança. Deveria ter se afastado e chamado seu próprio carro. Mas havia algo em sua voz que a parou. Uma atenção que sugeria que isso não era uma armadilha, mas um aviso. Ela subiu no sedã e o motorista se afastou da calçada, se fundindo no tráfego noturno sem uma palavra. Dominic sentou-se no lado oposto do banco de trás, sua postura rígida, seu olhar fixo nas luzes da cidade que passavam. Ele não olhou para ela enquanto falava. "Você fez inimigos, mais rápido do que eu esperava, mas inimigos mesmo assim." Helena manteve sua voz nivelada. "Eu sei, o incêndio do armazém não foi sutil.
O incêndio não foi nada. Um tiro de aviso de pessoas que queriam ver como você reagiria. A verdadeira ameaça ainda está se reunindo, ainda observando, ainda esperando o momento certo para atacar. Que ameaça! Dominic finalmente se virou para encará-la. E ela viu algo em seus olhos que a surpreendeu. Preocupação. Não por ela, talvez, mas por algo maior. Algo que os conectava apesar da animosidade deles. Meu pai fez acordos com pessoas perigosas. Helena. Pessoas que não perdoam e não esquecem. Quando ele começou a se retirar de certas operações, quando ele começou a limpar a casa e cortar laços, eles aceitaram porque ele era Salvatore Moretti. O nome dele carregava um peso que nenhum contrato podia igualar. E meu nome não carrega nada. Seu nome carrega menos que nada. Você é uma forasteira que herdou um trono que ela não ganhou. E há facções dentro desta organização e fora dela que veem isso como uma oportunidade. Ellen absorveu esta informação, sua mente correndo através de possibilidades. O que você sugere que eu faça? Dominic ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse algo que mudou tudo. Eu sugiro que você me deixe te ajudar. Ela olhou para ele, certa de que tinha ouvido mal. Você passou o último mês tentando me minar a cada passo. Você votou contra cada proposta que fiz. Você não me disse uma única palavra fora das reuniões oficiais. Eu estava bravo. Eu ainda estou bravo, mas raiva é um luxo que eu não posso me dar ao luxo se significa assistir a tudo que meu pai construiu queimar até o chão. Ele fez uma pausa, sua mandíbula tensa. Eu não gosto de você, Helena. Eu não confio em você, mas eu confio nas pessoas que estão cercando ainda menos. Se este império cair, ele cai sobre nós dois. Helena estudou o rosto dele, procurando por engano, pela agenda oculta que ela tinha certeza que devia existir. Mas tudo que ela viu foi exaustão e resolução relutante, a expressão de um homem que tinha engolido seu orgulho e oferecido aliança a um inimigo. Como seria esta ajuda? Ela perguntou. Eu vou te ensinar o que você precisa saber. A história, as alianças, as dívidas, os segredos. Eu vou te apresentar a pessoas que importam e te avisar sobre pessoas que ameaçam. Em troca, você me dará uma voz nas decisões que afetam o futuro da organização. Você já tem uma voz. Você está no conselho. Eu tenho um voto. Uma voz é diferente. Uma voz significa que você ouve antes de decidir. Que você considera perspectivas que você poderia de outra forma descartar. Elelanena ponderou as palavras dele, procurando pela armadilha, o truque, o momento em que esta oferta se revelaria como manipulação. Ela não encontrou nada além da dura realidade de sua situação. Ela estava se afogando em um oceano que ela não entendia, e ele estava oferecendo para ensiná-la a nadar. Por quê? Ela perguntou. Por que me ajudar agora depois de tudo? Dominic olhou para longe, seu perfil afiado contra o brilho das janelas. Porque meu pai te escolheu. Eu não entendo por quê. Eu talvez nunca entenda por quê. Mas ele não era um tolo, e ele viu algo em você que ele não viu em mim. Se eu não posso ter o império, então pelo menos eu posso garantir que ele sobreviva. O sedã parou na frente do hotel de Helena. Ela sentou em silêncio por um momento, processando tudo que tinha ouvido. Eu vou pensar sobre isso, ela disse finalmente. Eu vou te dar uma resposta até amanhã. Ela saiu do carro e o observou desaparecer no tráfego noturno, sua mente borbulhando com perguntas que não tinham respostas fáceis. Ela mal dormiu aquela noite. Virando-se na cama do hotel enquanto os cenários se desenrolavam atrás de seus olhos fechados. Ela imaginou aceitar a oferta de Dominic e ser traída, encontrando-se despojada de poder e expulsa mais uma vez. Ela imaginou recusar e enfrentar as ameaças sozinha, vendo o império desmoronar ao redor dela enquanto inimigos se aproximavam de todas as direções. Ela imaginou um terceiro caminho, um onde a confiança era construída lenta e cautelosamente, onde ex-adversários
se tornavam parceiros improváveis em busca de um objetivo comum. Pela manhã, ela tinha tomado sua decisão. Ela ligou para Dominic e disse a ele que aceitava a oferta dele com condições. Ele teria uma voz, mas ela reteria a autoridade final. Ele a ensinaria, mas ela não seria um fantoche. Ele a avisaria sobre perigos, mas ela escolheria suas próprias respostas. Ele concordou com os termos sem discussão e eles agendaram sua primeira sessão de trabalho para aquela tarde. As sessões se tornaram um ritual diário, horas passadas em salas de conferência e escritórios privados. Conforme Dominic a conduzia pela intrincada teia de relacionamentos que mantinham o Império Moretti unido, ela aprendeu sobre as famílias que deviam lealdade, os negócios que serviam como fachadas, os políticos que tinham sido comprados e os que permaneciam independentes. Ela aprendeu sobre os velhos códigos de honra que governavam certas negociações e o pragmatismo moderno que os tinha substituído em outros. Ela também aprendeu sobre Dominic. Ele não era o homem frio e insensível que ela tinha acreditado que ele era. Sob o gelo havia um poço de luto e culpa. Um filho que tinha passado sua vida inteira tentando provar-se a um pai que nunca tinha sido satisfeito. Salvatore tinha sido exigente, exato, impossível de agradar. Ele tinha definido testes que Dominic nunca podia passar. Moveu as traves que estavam sempre fora de alcance. Dominic tinha se endurecido contra a constante decepção, construindo muros tão altos que nem ele podia mais ver por cima deles. Helena começou a entender por que Salvatore a tinha escolhido. Não era que ele amasse Dominic menos. Era que ele tinha danificado Dominic além do reparo. Tinha transformado seu filho em um espelho de suas próprias piores qualidades. Ela representava um recomeço, uma chance de quebrar o ciclo, de transformar o império sem o fardo da amargura herdada. O entendimento não apagou o constrangimento entre eles, mas suavizou as arestas. Eles ainda discordavam frequentemente, ainda se chocavam sobre estratégia e filosofia, ainda se viam com um cansaço que beirava a suspeita. Mas eles também começaram a desenvolver um respeito relutante, um reconhecimento de que cada um trazia algo valioso para a mesa. Semanas se tornaram meses. As ameaças que Dominic tinha avisado sobre se materializaram e foram tratadas, algumas através de negociação e algumas através de medidas que Helena preferiu não examinar muito de perto. Ela manteve seu compromisso de mover a organização em direção à legitimidade, fechando operações que causavam dano e investindo em negócios que criavam oportunidade. O progresso era lento, a oposição era constante, mas o progresso foi feito. Ela se mudou do hotel e para um apartamento que tinha sido protegido e examinado por sua equipe de proteção. Era menor que a mansão, mais modesto do que sua riqueza podia pagar, mas se sentia como dela de uma maneira que o luxo emprestado nunca tinha sentido. Ela o mobiliou com peças que refletiam seu gosto em vez da história de outra pessoa. E ela começou a sentir pela primeira vez desde o falecimento de Salvatore, como se estivesse construindo uma vida em vez de meramente sobreviver a uma. Uma noite, quando o outono se estabeleceu sobre a cidade e as árvores ao longo da beira do lago ficaram dourado carmesim, Helena recebeu um pacote em seu apartamento, foi entregue por correio, sem marca exceto pelo nome dela. E dentro ela encontrou uma pequena caixa de madeira que ela reconheceu instantaneamente. Era a caixa que tinha estado na mesa de cabeceira de Salvatore durante toda a sua doença, aquela que ele tinha proibido qualquer um de tocar, aquela que tinha desaparecido de seu quarto após seu falecimento. Ela tinha assumido que tinha sido descartada ou reclamada por Dominic, outra peça da vida do velho que ela não estava permitida a compartilhar. Dentro da caixa havia uma carta na caligrafia trêmula de Salvatore e uma fotografia que ela nunca tinha visto antes. A fotografia mostrava uma jovem com cabelo escuro e olhos brilhantes segurando um bebê em seus braços. A mulher era bonita de uma maneira que transcendia a moda ou era,
com um calor em sua expressão que parecia irradiar do papel envelhecido. No verso em tinta desbotada estava escrito Maria e Elelanena, 1992. A respiração de Elelanena prendeu-se em sua garganta. Ela se virou para a carta, suas mãos tremendo enquanto ela desdobrava as páginas delicadas. Minha querida Elelanena, começou. Se você está lendo isso, então eu me fui, e meu presente final para você foi entregue. Eu mantive este segredo por muitos anos, não porque eu estava envergonhada, mas porque eu não sabia como explicar o que não pode ser desfeito. A carta continuou, revelando uma verdade que estilhaçou tudo o que Helena pensava que sabia sobre sua própria vida. Salvatore explicou que 32 anos atrás, ele tinha se apaixonado por uma mulher chamada Maria Vasquez, uma enfermeira que tinha cuidado dele após uma lesão sofrida durante uma disputa de negócios. O caso deles foi breve, mas intenso, e produziu uma criança que Maria escolheu criar sozinha, longe dos perigos do mundo de Salvatore. Ele tinha honrado seus desejos, fornecendo apoio financeiro à distância, mas nunca revelando sua identidade à filha que ele não podia publicamente reivindicar. Essa filha era Elelanena. Ela não era meramente uma herdeira escolhida por sua bondade e competência. Ela era sua filha biológica, a única outra descendente viva de sua linhagem. A irmã que Dominic não sabia que tinha. Helena leu a carta 3 vezes, cada leitura revelando novas camadas de significado, novas perguntas que exigiam respostas. Ela pensou sobre sua mãe, que sempre tinha sido vaga sobre o pai de Elelanena, que tinha desviado perguntas com evasões gentis e mudado o assunto sempre que o passado ameaçava vir à tona. Ela pensou sobre o dinheiro que tinha aparecido misteriosamente durante sua infância, atribuído a bolsas de estudo e subsídios que ela agora percebia que tinham vindo de uma fonte muito diferente. Ela pensou sobre Dominic, que tinha perdido tudo para uma mulher que ele acreditava ser uma estranha, que não tinha ideia de que a irmã que ele nunca soube que existia tinha estado ao lado dele o tempo todo. Na manhã seguinte, Elelanena chamou o Sr. Hartwell e pediu a ele para arranjar uma reunião com Dominic. Ela especificou que deveria ser privado, longe do escritório, em algum lugar onde eles pudessem falar sem interrupção. O advogado atendeu sem fazer perguntas, e pela noite Helena se encontrou de volta à mansão, sentada no mesmo escritório onde sua jornada tinha começado, esperando pelo irmão que ela nunca tinha conhecido chegar. Dominic entrou com sua usual expressão guardada, claramente esperando outra discussão de negócios. Ele sentou-se à sua frente e esperou, sua postura sugerindo impaciência, seus olhos sugerindo algo mais complicado. Helena colocou a caixa de madeira na mesa entre eles. Eu recebi isto ontem, ela disse, do seu pai. Nosso pai. A expressão de Dominic vacilou, confusão substituindo cansaço. Do que você está falando? Elelanena empurrou a caixa para ele. Leia a carta, olhe a fotografia, então me diga o que você pensa. Ela observou enquanto ele abria a caixa, enquanto seus olhos escaneavam a caligrafia familiar, enquanto a cor esvaía de seu rosto e suas mãos começavam a tremer. Ele olhou para a fotografia por um longo tempo, traçando os traços da mulher que tinha sido o amor secreto de seu pai, o bebê que tinha crescido na mulher sentada à sua frente. Quando ele finalmente olhou para cima, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Isto não pode ser verdade. É verdade. Seu pai confirma na carta. Eu sou a filha dele. Você é meu irmão. Dominic se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira para trás, andando pelo quarto como um animal enjaulado. Isto é impossível. Isto é algum tipo de truque, alguma manipulação para garantir sua posição. Por que eu precisaria te manipular agora? Eu já tenho a posição. Eu já tenho o poder. Esta carta não muda nada sobre a situação legal. Ela apenas muda quem somos um para o outro. Ele parou de andar, suas costas para ela, seus ombros rígidos com tensão. Quem somos um para o outro? Você diz isso como se fosse simples,
Como se aprender que você tem uma irmã depois de 30 anos, uma irmã a quem foi dado tudo que a você foi negado, é algo que pode ser processado em uma única conversa. Helena se levantou e o abordou cuidadosamente, parando a um braço de distância. Eu não estou esperando que você processe nada esta noite. Eu estou te dizendo a verdade porque você merece saber. O que você faz com essa verdade é sua escolha. Dominic se virou para encará-la, e ela viu o conflito furioso atrás de seus olhos. Raiva e luto e algo que poderia ter sido esperança. Tudo emaranhado em um nó que levaria anos para desvendar. Por que ele guardou este segredo? Dominic perguntou, sua voz áspera. Por que ele me deixou acreditar que eu estava sozinho? Que eu era seu único filho? Que eu tinha falhado em viver à altura de um legado que eu nunca poderia ter igualado? Elela Nena não tinha resposta. Ela tinha se perguntado a mesma pergunta 100 vezes desde a leitura da carta, e cada resposta que ela imaginou parecia insuficiente. Talvez ele estivesse com medo, ela disse finalmente. Talvez ele tenha pensado que estava nos protegendo. Talvez ele fosse simplesmente humano, falho e quebrado como todo mundo, tentando navegar escolhas impossíveis sem um caminho claro a seguir. Dominic riu amargamente. Humano. Meu pai era muitas coisas, mas humano nunca foi como eu o teria descrito. Ele te amava. A carta deixa isso claro, mesmo que ele nunca tenha encontrado as palavras para dizê-lo diretamente. Ele te amava e ele me amava. E ele passou seus últimos anos tentando descobrir como nos unir sem destruir tudo no processo. E em vez disso, ele destruiu de qualquer forma. Ele te deu o império, ele me manteve na escuridão. E agora nós deveríamos o quê? Brincar de irmãos felizes reunidos depois de uma vida separados. Elela Nena balançou a cabeça. Eu não estou esperando nada. Eu estou te dando informação e deixando você decidir o que fazer com ela. Se você quiser ir embora para fingir que esta conversa nunca aconteceu, eu vou respeitar isso. Se você quiser tempo para pensar, para processar, para descobrir o que isso significa para você, eu vou esperar. Mas se você quiser tentar, se você quiser construir algo destes destroços, então eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: família não é sempre sangue. Eu quero saber se você acredita que a verdadeira família é encontrada na escolha tanto quanto no direito de nascença. Dominic ficou em silêncio por um longo tempo. O relógio na lareira tic-taqueou constantemente, medindo os segundos que passavam com indiferença mecânica. Fora, a cidade continuava seu movimento interminável, inconsciente do pequeno drama se desenrolando neste quarto silencioso. Finalmente, Dominic falou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu preciso de tempo. Helena acenou. Leve todo o tempo que você precisar. Ela deixou a mansão e retornou ao seu apartamento, seu coração pesado com o peso da revelação e incerta do que o amanhã traria. Ela tinha oferecido ao seu irmão a verdade e a escolha de aceitá-la ou rejeitá-la. Agora tudo o que ela podia fazer era esperar. A espera durou 3 semanas. Durante esse tempo, Dominic compareceu a reuniões do conselho com a mesma fria eficiência de antes, mas havia algo diferente em seu comportamento. Uma rachadura na armadura que não tinha sido visível antes. Ele olhou para Helena de forma diferente agora, não com hostilidade, mas com algo mais complicado. Uma qualidade de busca que sugeria que ele estava tentando reconciliar a mulher que ele pensava que conhecia com a irmã que ele tinha acabado de descobrir. Helena continuou seu trabalho, pressionando para a frente com a transformação da Moretti Holdings, apesar dos obstáculos que pareciam se multiplicar a cada dia que passava. Ela fechou um acordo para adquirir uma empresa de saúde legítima, estabelecendo as bases para a filantropia médica que ela sempre tinha sonhado em perseguir. Ela terminou relacionamentos com parceiros de negócios cujas práticas conflitavam com seus valores.
aceitando as perdas de curto prazo em troca de integridade de longo prazo. Ela encontrou-se com líderes comunitários e ouviu suas preocupações, tentando entender como a presença do império afetava os bairros que ele tocava. Ela estava exausta. Ela estava sobrecarregada. Mas ela também estava, pela primeira vez em sua vida, exatamente onde ela deveria estar. No vazio de primeiro dia após a conversa deles no escritório, Dominic apareceu em seu escritório sem avisar. Sua assistente tentou mandá-lo embora, citando uma agenda lotada e reuniões urgentes, mas Helena o acenou para entrar e fechou a porta atrás deles. Ele estava no centro do quarto, suas mãos nos bolsos, sua expressão ilegível. Eu tenho pensado, ele disse. Helena esperou. Eu tenho pensado sobre meu pai, sobre as escolhas que ele fez, sobre o legado que ele deixou para trás. Eu tenho pensado sobre você, sobre quem você é e de onde você veio, e o que significa que nós compartilhamos o mesmo sangue. Ele fez uma pausa, recompondo-se. E eu tenho pensado sobre mim mesmo, sobre o homem que eu me tornei enquanto tentava ganhar a aprovação que nunca viria, sobre os muros que eu construí e as pessoas que eu afastei e as oportunidades que eu perdi porque eu estava muito ocupado lutando batalhas que não importavam. Helena sentiu lágrimas picarem os cantos de seus olhos, mas não as deixou cair. Eu não sei como ser um irmão, Dominic continuou. Eu não sei como ser um parceiro ou um aliado ou qualquer coisa além do que eu sempre fui. Mas eu sei que eu não quero passar o resto da minha vida sozinho carregando rancores contra pessoas que não podem mais me machucar. Ele encontrou o olhar dela diretamente e, pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade em seus olhos cinzentos tempestuosos. Eu quero tentar. Se você ainda está disposta, eu quero tentar. Helena cruzou o quarto e fez algo que ela nunca tinha imaginado fazer. Ela pegou a mão dele na dela e a segurou. Eu ainda estou disposta. Eles ficaram assim por um longo momento. Dois estranhos que também eram irmãos, dois adversários que estavam aprendendo a se tornar família. A estrada à frente era incerta, cheia de desafios e conflitos que nenhum dos dois podia prever. Mas eles a caminhariam juntos, passo a passo, dia a dia, reconstruindo o que tinha sido quebrado e criando algo novo das cinzas do passado. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Nada que vale a pena ter nunca é. Helena e Dominic discutiam constantemente, discordando sobre estratégia e prioridades e o ritmo de transformação. Eles se chocaram sobre decisões de pessoal, sobre alocações de investimento, sobre como lidar com ameaças que emergiam das sombras do passado de seu pai. Havia dias em que Helena se perguntava se a frágil aliança sobreviveria mais uma hora, quanto mais outro ano. Mas eles continuaram voltando para a mesa. Eles continuaram aparecendo para as reuniões e as conversas difíceis e os compromissos que não deixavam nenhum dos dois totalmente satisfeito. Eles continuaram escolhendo um ao outro mesmo quando a escolha era difícil. Mesmo quando ir embora teria sido mais fácil. Lentamente, a confiança começou a criar raízes. Dominic apresentou Helena a contatos que ela nunca teria encontrado sozinha. Homens e mulheres que tinham servido seu pai por décadas e que ofereceram sua lealdade à sua filha com cerimônia solene. Ele a ensinou as regras não escritas do mundo que ela tinha herdado, os protocolos e cortesias que podiam significar a diferença entre respeito e retaliação. Ele estava ao lado dela quando rivais desafiaram sua autoridade, apresentando uma frente unida que deixava claro que a família Moretti era mais forte junta do que separada. Helena, por sua vez, mostrou a Dominic uma maneira diferente de liderar. Ela demonstrou que força não requeria crueldade, que poder podia ser exercido com compaixão sem se tornar fraqueza. Ela o incluiu em decisões que afetavam a direção da organização, valorizou seus insights mesmo quando eles conflitavam com seus instintos, tratou-o como um parceiro em vez de um subordinado. Para um homem que tinha passado sua vida sendo medido e achado em falta, este reconhecimento foi transformador.
Um ano após o falecimento de Salvatore, Helena estava diante de uma multidão de doadores e membros da comunidade na cerimônia de lançamento da pedra fundamental para o primeiro projeto da Fundação Moretti, uma clínica gratuita em um bairro carente no lado sul. O edifício levaria o nome de seu pai, um memorial ao homem que tinha querido tão desesperadamente mudar seu legado, mas não tinha vivido para ver a mudança completada. Dominic estava ao lado dela, sua expressão ilegível para aqueles que não o conheciam, mas claramente comovido para aqueles que o conheciam. Quando Helena terminou sua speech e se virou para reconhecê-lo, ele pegou o microfone e disse palavras que ela lembraria pelo resto de sua vida. Meu pai não era um homem perfeito. Ele fez escolhas que causaram dano, construiu um império sobre alicerces que muitos condenariam. Mas ele também amou profundamente, sonhou audaciosamente, e no final ele teve a coragem de confiar seu legado a alguém que podia transformá-lo. Essa alguém é minha irmã Helena, e eu estou honrado em ficar ao lado dela enquanto começamos o trabalho de redenção. Os aplausos foram estrondosos, mas Helena mal os ouviu. Ela estava muito ocupada enxugando lágrimas de seus olhos e abraçando o irmão que ela tinha acabado de começar a conhecer. 2 anos se passaram, então 3, então 5. A Fundação Moretti cresceu para se tornar uma das organizações de caridade mais respeitadas em Chicago, financiando iniciativas de saúde, programas educacionais e projetos de desenvolvimento comunitário em toda a região. Moretti Holdings completou sua transição para operações totalmente legítimas, desinvestindo de qualquer negócio que não podia suportar o escrutínio público e reinvestindo os lucros em empresas que criavam valor duradouro. Helena se tornou conhecida não apenas como uma filantropa, mas como uma líder, uma mulher que tinha pegado um império de sombras e o tinha trazido para a luz. Ela foi convidada a falar em conferências, consultada por formuladores de políticas, apresentada em perfis que celebravam sua improvável jornada de cuidadora presidente. Através de tudo isso, ela permaneceu com os pés no chão, lembrando a mulher que ela tinha sido quando saiu daquela mansão com nada além de uma mala e um coração partido. Dominic floresceu de maneiras que nenhum deles tinha antecipado. Libertado do fardo de provar-se a um pai que não podia mais julgá-lo, ele descobriu talentos que ele nunca tinha sido permitido desenvolver. Ele se tornou o diretor de operações da fundação, trazendo habilidades organizacionais e visão estratégica que complementavam a liderança compassiva de Helena. Ele também se apaixonou, casou e teve uma filha a quem ele chamou Maria em homenagem à mulher que tinha dado a seu pai uma segunda chance à felicidade. Helena também encontrou o amor, embora ele tenha vindo lenta e inesperadamente. O nome dele era Michael Chen, um professor de serviço social na Universidade de Chicago, que tinha se associado com a fundação em várias iniciativas comunitárias. Ele era gentil e paciente, e completamente desinteressado por sua riqueza ou posição, qualidades que o tornaram irresistível para uma mulher que tinha passado anos rodeada por pessoas que queriam algo dela. O namoro deles foi longo e cauteloso, 2 pessoas que tinham sido feridas aprendendo a confiar novamente. Mas quando eles finalmente casaram, em uma tarde de primavera no jardim da mansão que tinha se tornado sua casa, Helena sabia que ela tinha encontrado algo mais valioso do que qualquer império. Na noite de seu casamento, depois que os convidados tinham partido e os buffets tinham limpado os remanescentes da celebração, Helena estava sozinha no antigo escritório de Salvatore. Ela tinha mantido o quarto largamente inalterado, um memorial ao pai que ela só tinha conhecido no final de sua vida. Seus livros ainda forravam as paredes, sua mesa ainda dominava o centro do espaço, sua fotografia, jovem e vital de uma maneira que ela nunca tinha testemunhado, ainda pendia acima da lareira. Ela falava com ele às vezes nestes momentos tranquilos, contava a ele sobre o projeto mais recente da fundação, sobre os primeiros passos da filha de Dominique, sobre as pequenas vitórias e contratempos que compunham o ritmo diário de transformar seu legado. Ela não sabia se ele podia ouvi-la,
Não acreditava em tais coisas realmente, mas o ritual trazia-lhe conforto mesmo assim. Esta noite ela contou a ele sobre Michael, sobre a cerimônia e os votos, e o olhar nos olhos de seu marido, quando ele prometeu amá-la pelo resto de seus dias. Ela contou a ele sobre a alegria que ela sentiu tão inesperada depois de anos de luta, tão preciosa porque tinha sido conquistada em vez de dada. Obrigado, ela sussurrou para o quarto vazio, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou, por me dar uma chance que eu nunca pedi, mas desesperadamente precisava, por ser meu pai, mesmo à distância, mesmo em silêncio. Eu espero que eu tenha te deixado orgulhoso. Ela ficou ali por um longo momento, rodeada por memórias e possibilidades, por fantasmas e sonhos, e o potencial infinito do amanhã. Então ela apagou a luz e foi encontrar seu marido para começar o próximo capítulo de uma história que estava apenas se desenrolando. A mansão Honra Lakeshore Drive não mais se sentia como uma prisão ou um monumento à história de outra pessoa. Ela se sentia como lar. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou desta história. Deixe um comentário dizendo: eu assisti até o fim para que eu possa te conhecer e ver quem realmente gosta das histórias aqui no canal. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esta história com alguém que precisa ouvir. Que a redenção é sempre possível. Que a família pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. E que sair com nada às vezes significa caminhar em direção a